Olá, bom dia. Estamos mais uma vez aqui com o programa Autoconhecimento e eu gostaria de agradecer a todos os comentários recebidos nos vídeos e também no canal. Fico muito feliz que vocês estejam apreciando, gostando e continuem mandando e-mails sugerindo temas para as nossas conversas aqui. E hoje eu vou falar sobre como parar de se importar com o que as pessoas pensam. E já vou começar esse tema falando a verdade nua e crua. Não é fácil para ninguém, mas parar de se importar com o que as pessoas pensam é um grande atalho para a liberdade. E com as sugestões que vocês vão ouvir aqui hoje, essa mudança de vida vai parecer até uma receita de bolo de caixinha, de tão fácil de seguir. Bom, vou começar falando porque é tão insuportavelmente chato se importar com o que as pessoas pensam sobre a gente. O motivo principal é bastante óbvio. Esse negócio de ficar pensando o que as pessoas estão pensando sobre tudo que você fez ou vai fazer com que acabe tomando proporções absurdas a ponto de controlar sua vida e todas as suas atitudes. Aí você acorda e vai dormir todos os dias mais angustiado, pior do que estudante em dia de prova, se perguntando: ó céus, ó dor, ó vida, o que será que estão pensando de mim? O ser humano se preocupa demais com o que os outros pensam. A necessidade em ser aceito pode ser a grande mãe da preocupação com o que os outros pensam sobre o que devemos fazer, vestir, comer ou nos comportar nas mais diferentes situações. Não que seja negativo qualquer esforço em nome da aceitação social. Afinal de contas, aprendemos bons modos desde criança, principalmente para termos bom convívio social. Mas alguns exageram nessa preocupação e passam a considerar que a referência do outro sempre é mais importante do que as suas próprias. As pessoas com esta preocupação podem tentar a todo custo cumprir as expectativas alheias na frente de suas próprias necessidades. E são pessoas que podem, por exemplo, usar roupas totalmente inadequadas ou que não gostem, simplesmente porque acreditam que seria isso que os outros esperam delas, ou deixar de dar sua opinião em uma reunião de trabalho por medo de que suas ideias não sejam aceitas. Eu penso se não há como ter esse tipo de atitude sem causar prejuízos à sua própria vida, como por exemplo relacionamentos que não acontecem, empregos sem crescimento profissional e também uma vida social absolutamente sem graça. As pessoas se importam com o que os outros pensam, tanto por querer agradar, como pelo medo de que pensem mal delas. E ao observar muito atentamente o que os outros pensam, nós podemos acabar perdendo nossa espontaneidade, pois tentar manter apenas os comportamentos que imaginamos aprovados pelos outros pode nos fazer igual robozinho, com comportamentos automáticos, mecânicos. E as pessoas desse tipo poderão estar tão focadas em si mesmas, se auto-observando tanto, que seu comportamento pode sair totalmente diferente do que ela imagina, correndo o risco de até mesmo falar coisas que jamais teria dito se não estivesse tão preocupada. Mas também não vamos ser radicais. Se por um lado a preocupação exagerada em agradar as outras pessoas pode ser algo prejudicial à autoestima, o excesso de postura do tipo não estou nem aí para o que pensam de mim pode indicar outros tipos de problemas. Nada impede que as pessoas observem o que esperam de nós em situações onde há um certo protocolo, como por exemplo na igreja, onde cada templo tem seu ritual e merece respeito. Acho que este é um exemplo onde seria viável a preocupação em relação ao que esperam de nós. E quais as consequências por se preocupar demais com o que as outras pessoas pensam? O medo de que pensem mal
de uma pessoa pode fazê-la se retrair ao ponto da fobia social, onde o medo de se expor impede de conversar com pessoas, frequentar lugares e ter uma vida social saudável. Quem se preocupa demais com o que os outros pensam pode perder a criatividade, pois para oferecer algo novo ao mundo ou a pessoas do nosso convívio, devemos eliminar as amarras. Um exemplo é que as pessoas podem acabar sendo vítimas da moda, no caso do vestuário, porque alguns podem seguir à risca o que a mídia mostra como que deve ser usado. Essas dicas de moda em todas as áreas da vida oferecem um certo conforto, pois dá a impressão de que não é preciso avaliar nada. Se está na moda e a mídia diz que é bacana, então é seguro fazer exatamente igual. E nem sempre é esse o caminho. E por que uma pessoa pode dar tanta importância aos outros? Talvez este comportamento tenha começado em situações de sua vida quando comportamentos não desejados foram incorporados sem mesmo a pessoa perceber. Algo que aprendeu na infância, do tipo, não incomode os adultos, lugar de criança sempre vinha alguma coisa em seguida, ou qualquer outra frase desse tipo que pode ter sido aceita, formando sentimentos de inferioridade, podando. Outras situações também podem ter deixado marcas, talvez situações onde não se sentiu valorizado e considerou erradamente, é claro, que as suas ideias jamais teriam valor. Outras possibilidades seriam também as características de personalidades, que são inatas, mas podem ser alteradas com novos aprendizados por si mesmo. E dicas para que as pessoas parem de se importar tanto com a opinião alheia. Não há dicas que sirva para todas as pessoas em qualquer ou em todas as situações. Vou passar alguns pontos, mas vou pedir para que as pessoas não se apeguem a eles de forma definitiva. São apenas reflexões que nós vamos fazer aqui. Então não acomode os seus pensamentos. Não considere a opinião alheia uma verdade inquestionável. Crie suas referências e construa sua personalidade baseando tanto nas opiniões dos outros como em suas conclusões, nas suas próprias opiniões. Saiba que tem momentos onde fazer algo que não foi pensado por ninguém pode ser sua grande chance de sucesso. Então não confunda elegância com tentativa de agradar a todos todo o tempo. Uma pessoa elegante faz o que considera correto, independente do que o outro pensa. Caso receba uma crítica, entende que isso faz parte de conviver em sociedade. Entende que alguém pode não gostar de algo que ela usou, ou disse, ou fez, mas poderá continuar gostando de você como pessoa. Aprenda a ouvir críticas de forma a usar o que vale a pena e desprezar, jogar fora, deletar, excluir o que não vale a pena. Então eu tenho uma pergunta para você: sua vida é feliz ou significativa? Quando você desgasta sua energia se preocupando com a opinião alheia, você passa a tomar atitudes com base no que pensa que as outras pessoas vão achar, e não no que você acredita que seja a melhor coisa a ser feita, o que é uma grande loucura. E quem sofre as consequências desse comportamento? Você. A principal consequência é se tornar um tipo de pessoa que não toma posição nenhuma, decisão sobre nada. Sabe aquele que fica em cima do muro? Pois é, pode ser você. E fica ali ocupando espaço, em um dos lugares mais lotados do mundo, que é em cima do muro. Hoje deve ser seu último dia nessa vida. Eu vou dizer o porquê. Primeiro, porque ninguém realmente se importa. Isso é ponto pacífico. Ou você realmente acha que as pessoas têm tempo para pensar na roupa que você escolheu usar hoje. Um estudo realizado nos Estados Unidos que revelou que uma pessoa tem mais
de 50 mil pensamentos em um dia, o que significa que, mesmo que alguém pensar em você mais de 10 vezes por dia, isso será equivalente a apenas 0,2% de todos os pensamentos que ela teve naquele dia. E acredite ou não, você não é tão especial assim. Em segundo lugar, ninguém no mundo é capaz de agradar todos. Nem o sol, nem o mar, nem Einstein conseguiu. Então não vamos nos obrigar a sermos sábios o suficiente para tentar agradar a todos. Terceiro, porque você colhe o que planta. Quanto mais você pensa no que os outros estão pensando, mais todo mundo vai pensar alguma coisa de você. E mais você vai se tornar essa pessoa obcecada por aprovação, aquela que ninguém gosta. E o pior, tolerante com todo mundo, achando que isso vai impedir qualquer tipo de julgamento sobre você. E não vai. E quarto, porque ninguém merece viver assim. Mas chega de falar, né? E vamos para as tentativas, as sugestões. Primeiro, conheça os seus valores. Primeiro e mais importante é saber reconhecer o que realmente importa para você. Porque uma vez que isso esteja bem claro na sua mente, a opinião dos outros se torna dispensável. Você nem vai perceber e nem vai levar em consideração. E é nesse momento que você para de dizer sim para tudo e começa a fazer suas próprias escolhas sem se curvar à vontade de outras pessoas, e sejam elas quem forem. Segundo, mostre sua cara. Agora que você sabe quais são os seus valores, é hora de colocar em prática. Chegou a hora de você aprender a falar o que pensa. A única regra aqui é ser honesto consigo mesmo. A terceira sugestão, escolha bem suas companhias. É aquela história, me diga com quem andas e te direi quem és. Fique perto de pessoas autoconfiantes que vivem suas próprias vidas sem comprometer seus valores. Elas são sempre boas companhias. E o exemplo delas será passado para você com muita rapidez, sem que você perceba. Crie uma lista de medos a serem superados. E funciona assim, você faz uma lista com todas as coisas que fazem você se sentir desconfortável, medos, inseguranças, tudo que te deixe desconfortável. Depois começa a fazer essas coisas uma por uma. O crescimento vem do fato de você encarar os seus medos e principalmente superá-los. Por exemplo, banho gelado. Você odeia tomar um banho gelado? Coloque na lista. No começo até o cabelo vai sair do chuveiro tremendo. Mas da segunda vez não vai ser assim tão difícil. Na terceira menos ainda. E assim até que fique fácil e isso não seja mais desconfortável para você. Veja, estou dando um exemplo aqui, tá? Você passa por cima do medo. É um jeito simples de se obrigar a sair da sua zona de conforto. Porque uma coisa é verdade. Não importa o quanto você leia sobre confiança. Se você não tomar atitudes, as coisas não vão mudar sozinhas. Viaje sozinho. Se você quer um jeito de combinar todos os conselhos anteriores em um só e ainda se divertir um bocado, esse é o caminho. Viaje sozinho. Você será exposto às culturas diferentes, vai quebrar normas sociais que nem conhecia e sair da sua bolha, da sua zona de conforto. Leve o mínimo de bagagem e coloque o essencial em uma mochila. Não faça planos e apenas deixe as coisas acontecerem. Acredite, essa experiência vai ser muito reconfortante e reveladora do que você imagina. Você vai estar só com você mesmo e vai acabar honrando só os teus valores o tempo todo. Pare de pensar demais. Embora isso possa soar muito duro, você não é a pessoa mais importante do mundo. Pelo menos não para todos. Na maioria das vezes, quando você pensa que está sendo julgado, você provavelmente não está. É muito difícil julgar cada pessoa que você encontra analisando as suas falhas e imperfeições como se fosse um teste que você está classificando. Uma maneira de testar isso é passar um pouco dos limites e fazer algo que seja um pouco fora do comum para você. Veja como as pessoas reagem.
As chances de que somente seus amigos irão perceber a mudança e fazer comentários, mas um estranho aleatório não vai se importar realmente, porque ele não está próximo a você. Aprenda a identificar quando começar a pensar demais. Reconheça esse padrão e faça algo para superar. Por exemplo, toda vez que pensar demais, elogie um aspecto de sua personalidade. Isso deve ajudar a melhorar a sua autoestima. Pensar é bom. Eu presto atenção a todos os pequenos detalhes. Eu observo coisas que as outras pessoas não percebem. E eu deveria usar essa capacidade para ser positivo e não negativo. Eu me preocupo em ser bom em algo. Ninguém pode alcançar a perfeição, mas eu tento fazer o meu melhor. Se eu falhar ou não tiver um bom desempenho, vai ser melhor do que não ter tentado. Isso é o melhor que eu posso fazer. Eu me importo com os princípios, eu tenho valores e tento viver de acordo com eles. O mundo nem sempre funciona da maneira que eu quero, mas isso não significa que eu vou parar de tentar. Vou aceitar quando isso acontecer. Coloque as coisas sob perspectiva. As pessoas que ficam obcecadas com o que os outros pensam, elas tendem a colocar o foco apenas nos problemas e não conseguem ter uma visão geral da situação. As pessoas que não ficam obcecadas com o que as outras pensam, tendem a olhar para um quadro geral. Você só tem uma chance na vida. Você vai permitir que os pensamentos de outras pessoas tornem tudo menos agradável? Pode parecer algo bobo, mas não é. Dê um tempo. Além do fato de que a vida realmente é muito curta para se preocupar com coisas assim, outro aspecto é que os sentimentos das pessoas mudam. Por exemplo, digamos que em algum momento alguém te critique por estar usando sapatos amarelos, dando a você a impressão de que não deve usá-los. E se a opinião dessa pessoa mudar? E se ela mesma começar a usar sapatos amarelos? As pessoas mudam de ideia. Então o que elas pensam agora pode não importar no futuro. Pode ser completamente diferente. Faça uma lista de todas as coisas pelas quais você sente gratidão. Fazer uma lista realmente ajuda. Isso torna as coisas mais reais, mais palpáveis. Quando você vê tudo o que deu certo para você, talvez na sua família, sua inteligência, sua saúde, você começa a perceber que a vida tem mais a ver com o que você tem do que com o que você não tem. Então preste atenção, aprecie o que a vida dá a você. Não fique ressentido ou ressentida pelo que ela não dá. Sinta prazer nas pequenas coisas da vida. Comece a ver beleza nas coisas cotidianas, coisas do dia a dia, como uma criança brincando com um cachorro, o desabrochar de uma flor. Sinta o conforto das coisas diárias, como uma xícara de chá. Encontre a felicidade em coisas do dia a dia, como numa história sobre superação de dificuldades contada por um amigo seu. Tenha confiança em si mesmo. E se puder eliminar a quantidade de vezes que te botam para baixo, você pode fazer isso. O segredo, se você quiser chamar assim, é simplesmente ser mais confiante nas decisões e ações que estiver tomando. Você nunca viu alguém usando algo fora do comum, mas agir normalmente e não ser julgado? Se você estiver usando sapatos amarelos e parecer claramente desconfortável com eles, as pessoas vão ter você como um alvo. Se você está se incomodando com seus sapatos amarelos, elas vão conseguir perceber a sua insegurança e vão começar a te atacar para sentirem melhor com eles mesmos. Não prejulgue a si mesmo antes dos outros. Isso vai fazer com que seja menos provável que julguem você. Aprenda a controlar suas emoções. Quando você começar a ultrapassar os seus limites e ficar mais confiante, vai perceber, sem dúvida, sentirá emoções mistas, de estresse, preocupação e medo, e então alívio e felicidade logo em seguida, algo como uma montanha-russa mental. É aí que entra o controle das suas emoções, e funcionam assim.
Esteja consciente de uma emoção dentro de você, por exemplo, medo ou preocupação. Observe isso em sua mente. Perceba que você está observando, então ela não pode ser uma parte de você. Assista a emoção desaparecer. Assim que você observar uma emoção, você estará se separando dela e, portanto, ela não pode mais existir. É como eu costumo dizer, primeiro você descobre o problema, depois você se conscientiza dele, depois você reverte ele. Aceite-se por quem você é, com compreensão. Aceitar a si mesmo não é a coisa mais fácil de se fazer. Todo mundo tem algum tipo de dúvida, mas o que importa é como lidam com essa dúvida, como lidam com essa situação. Felizmente, há coisas que você pode fazer para ajudar. Primeiro de tudo, identifique todas as coisas que você não gosta em você e anote. Olhe para elas mais de perto e veja se existe a possibilidade de mudar. Por exemplo, se você é magro e não gosta disso, pense sobre o que pode fazer para ganhar peso e ficar mais forte. Se você não está disposto a se esforçar para mudar algo que tem solução, você não tem o direito de reclamar. Porém, se você gostaria de ser mais alto, isto não é exatamente algo que você possa mudar, a não ser que usar saltos para que eleve um pouco mais a sua altura. Mas pense em como a sua situação poderia ser pior. Por exemplo, se você tem 1,70 e realmente não gosta disso, lembre de todas as pessoas no mundo que medem 1,50, como por exemplo eu, 1,55. Você pode não ter a altura perfeita que deseja, mas existem pessoas que estão em situação pior. E presumivelmente, alguns deles que não se importam de terem 1,5 m. Conforme o tempo passa e você percebe o quão sem importância são algumas das coisas com as quais você se preocupa, a vida fica mais fácil e sua constante preocupação começa a diminuir conforme a sua confiança aumenta. Então preste atenção em você, aumente sua autoestima, comece a se confiar, se ame mais, se acarinhe e se dê valor. A partir daí, fazendo, pensando, agindo, aceitando as sugestões que eu passei, você vai crescendo, vai se autoaceitando, aumentando a sua confiança em si e viver melhor no meio das pessoas, criando o seu mundo melhor. Bom, hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero ter ajudado. Até uma próxima vez. Se você gostou do programa, dê um gostei aí, um joinha aí embaixo. Nos prestigie para que possamos estar trazendo sempre novos temas, de acordo com as possibilidades de tempo que me restam, considerando o meu trabalho diário, né? Agradeço pela sua atenção, por estar comigo aqui, por nos acompanhar. Até o próximo programa. Amor e luz sempre.